Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos aí ao terceiro vídeo da série Construção de um Dashboard de Funcionários do Total Zero. E aqui nesse vídeo a gente vai começar a montar os nossos gráficos e organizar, já aprender um pouco sobre os botões de controle de formulário. No próximo vídeo, estilizando os gráficos e fazendo algumas alterações que vão ser necessárias aí para a gente deixar tudo conforme o gabarito. Tá? A primeira coisa que eu preciso então, para começar esse vídeo, é ativar a guia desenvolvedor aqui dentro do Excel. Ela, por padrão, ela vem desabilitada, mas para a gente habilitar, basta clicar aqui em cima na guia Arquivo, aqui no canto inferior esquerdo em Opções, na caixa de opções do Excel, a gente vai clicar aqui em Personalizar faixa de opções, e aqui na guia de Personalizar faixa de opções, a gente tem a opção Desenvolvedor. Vou clicar em cima dela, dá um OK, e aqui agora a nossa guia desenvolvedor já apareceu. Então, o próximo passo que eu vou fazer é criar uma nova planilha chamada Dashboard. E é aqui nessa planilha que eu vou colocar os nossos gráficos. O primeiro passo que eu vou fazer aqui bem rapidinho, só para a gente começar a visualizar isso, é então montar de fato esses gráficos, e eu vou montar ele de uma forma bem passo a passo. Então aqui na guia Inserir, nas opções de gráficos, o primeiro gráfico que eu vou construir é uma coluna 2D, tá? Coluna agrupada 2D. Ele vem nesse aspecto branco porque a gente não colocou nenhum dado em cima. Vou clicar com o botão direito em cima da área de plotagem aqui, selecionar dados. Aqui esse gráfico vai ser referente ao nosso faturamento, tá? Então aqui adicionar, nome da série, vou colocar faturamento. E os valores da série, então eu vou selecionar o faturamento. Eu vou editar e colocar os meses, para a gente ter a opção de visualizar os meses. Vou dar um OK, e agora a gente já tem o faturamento aqui do vendedor em específico plotado em tela. Agora aqui bem rapidamente eu vou excluir o título, aqui eu também vou excluir os dados do eixo Y, essas linhas de fundo. Vou clicar em cima de qualquer uma dessas colunas e apertar no teclado Ctrl 1. Ao apertar Ctrl 1, ele me traz as opções de série que a gente pode editar. Aqui é o primeiro passo que eu vou fazer, é colocar 50% na largura do espaçamento. Veja que as barras elas aumentaram, né, de tamanho. Eu prefiro nesse tamanho, então eu vou deixar assim. E aqui só para vocês verem, a gente pode já notar, ó, digitando o nome de outro funcionário, o gráfico já está modificando automaticamente para a gente. E assim por diante. Se a gente colocar um ano em específico também, que a gente queira analisar, ele já traz aqui os dados para a gente também. Em 2023 a gente só tem os dois primeiros, enfim. O próximo passo que eu vou fazer aqui é adicionar um rótulo de dados. E vou expandir isso aqui um pouquinho para esses rótulos não ficarem muito grudados. Agora eu vou dar um Ctrl X aqui e vou colar na nossa planilha de dashboard. E vou fazer a construção do nosso próximo gráfico, que era o total recebido pelo funcionário a partir de um gráfico de área. Então eu vou aqui na guia Inserir. Na opção de inserir gráfico de linhas ou áreas, eu clico no botão na setinha e escolho área 2D. Aqui ele pegou alguns dados para mim que eu não queria que pegasse, mas seguindo o mesmo processo, vou clicar com o botão direito, selecionar dados. Eu vou remover esse que está aqui, tá? E vou adicionar um novo e vou colocar total recebido. Nos valores da série, então eu venho aqui na nossa tabela auxiliar, seleciono o total recebido. OK. E da mesma forma aqui eu vou colocar os meses. Veja que meu gráfico está atrapalhando aqui a visualização, só vou clicar em cima de janeiro, Ctrl Shift, seta para baixo, ele já vai pegar todos os meses para a gente, certinho. E como no outro gráfico, gosto de apagar isso aqui, apagar as linhas de fundo e também o título desse gráfico,
Vou dar um Ctrl X e também vou colar aqui. Bom, agora as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais interessantes, tá bem? Aqui em exibir, eu não quero que as linhas de grade fiquem aparecendo e nem os títulos, então eu desabilito aqui em cima para a gente ganhar um pouco de visibilidade, tá? E o meu próximo passo agora é automatizar a troca, né, a mudança desses critérios aqui para mim não ter que ficar mexendo. Então lembra que no começo do vídeo a gente habilitou a guia desenvolvedor? A gente vai utilizar ela a partir de agora. Aqui em cima da guia desenvolvedor a gente tem uma seção de controles. E dentro de controles a gente tem essa caixinha que é inserir controles. Clicando na setinha em cima dela, ela vai abrir essa caixa de diálogo para a gente, que traz as informações de controle de formulário e controles ActiveX. Aqui nessa playlist a gente vai abordar só controle de formulário, e controles de ActiveX são um pouco mais complexos e eu vou trazer em outra oportunidade para a gente aqui no canal. O primeiro controle que eu quero mostrar para vocês é o botão de rotação. Então eu vou clicar em cima dele, e aqui dentro da página do dashboard eu vou construir ele. Então é só pegar e arrastar aqui para os lados e tudo bem. E dimensionar ele. Ao apertar aqui, não está acontecendo nada, né, por enquanto. Porque a gente não determinou o que ele vai fazer. Aqui só para vocês entenderem, eu vou clicar com o botão direito em cima do controle e formatar controle. E ele vai abrir essa caixa de formatação de controle. As opções de tamanho, proteção, propriedades, texto alternativo não vão ser interessantes para a gente nesse momento. Aqui eu só quero abordar a opção de controle. O valor atual, aliás, a primeira parte que eu quero abordar, eu vou começar de baixo para cima, é em relação ao vínculo da célula. Então, aqui no vínculo da célula, eu vou selecionar uma qualquer aqui do lado, essa aqui, C9, tá? E é essa C9 que o botão de rotação vai modificar para a gente quando a gente clicar aqui em cima. E o valor atual é o valor inicial que esse botão vai admitir. A gente pode, nesse caso, como é demonstração, eu vou começar com ele valendo 0. O valor mínimo é o valor mínimo que o botão vai admitir e o valor máximo é o máximo que esse botão pode atingir. Já a alteração incremental é quantas unidades o botão vai trocar na célula conforme a gente clica em cima do controle. Eu vou deixar padrão aqui só para vocês verem isso em prática. Agora, clicando em cima, a célula que a gente selecionou como referência, ela vai mudando conforme a gente troca. Pois bem, eu vou utilizar esses botões, esse botão de rotação, para trocar o ano, a comissão e a meta. Eu vou começar pelo ano. Então aqui bem rapidamente, ó, já agilizando um pouquinho a formatação para vocês terem noção de como eu faço, eu vou aqui na guia inserir, em ilustrações, formas, eu vou selecionar uma forma qualquer. Eu gosto bastante do retângulo com cantos arredondados. Eu desselecionei ele aqui e vou dimensionar ele aqui pra gente, tá? Aqui dentro da mesma forma, eu vou inserir outra forma agora como um retângulo de cantos quadrados. Vou posicionar aqui em cima, tá? Agora eu vou trocar a cor desse retângulo, beleza? E aqui dentro eu vou só aumentar um pouquinho aqui, 14, vou digitar selecione um ano. Selecione um ano. Ficou muito grande. Vou diminuir um pouquinho. 14 está ótimo. Da mesma forma, eu vou pegar outra forma retangular. Vou posicionar assim, mais ou menos, tá? Desse tamanho. E vou pintar ela de branco pra gente também. E o contorno eu quero que seja preto. Agora, eu vou pegar o botão e vou arrastar até aqui em cima. Clico com o botão direito em cima do retângulo maior e clico na opção enviar para trás.
Pronto. Agora vocês só redimensionam do tamanho que vocês acharem melhor. E aqui as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais interessantes. Vou só selecionar todo mundo e descer um pouquinho aqui. A parte de estilização em si eu vou deixar para o próximo vídeo, mas eu só estou adiantando um pouquinho aqui para vocês terem noção como eu faço. Vou começar então a formatar, deixar dinâmico esse gráfico com base no ano selecionado. Clicando com o botão direito em cima do nosso botão de controle, vou em formatar controle e vai trazer essa caixa de diálogo para a gente novamente. Aqui no caso está selecionado, como exemplo, o vínculo da célula C9. Eu vou apagar isso, vou clicar nessa setinha, vou voltar aqui na planilha funcionários, vou só descer aqui um pouquinho, e vou selecionar o ano como célula de referência, beleza? Clico nessa setinha de novo, e aqui eu vou fazer algumas configurações para que as coisas funcionem da maneira que a gente quer. O valor atual eu vou colocar como 2020, porque eu quero que ele comece já pegando os dados de 2020. E o valor mínimo eu também vou deixar como 2020, porque na nossa planilha de vendas, na nossa tabela de vendas principal, o menor ano é 2020. O valor máximo eu também vou deixar 3.000, porque aqui nesse caso não vai fazer diferença. E a alteração incremental também vou deixar a padrão, que é 1, já que a gente quer selecionar um ano por vez. E vou dar um OK. Agora notem que assim que a gente clica em cima do botão, ele já vai atualizando para a gente o gráfico de forma automática. Porém, ele não está aparecendo aqui dentro ainda. E o que eu vou fazer? Clique em cima dessa fórmula que a gente adicionou. Aqui na barra de fórmulas, clique em cima dela. Vou iniciar como se fosse escrever uma fórmula com o igual. Vou voltar aqui na guia funcionários, na planilha funcionários, e selecionar o ano e dar um Enter. Agora, essa forma que a gente adicionou, ela está puxando os dados daqui da célula F2. Então, se a gente move, clica no botão e troca, ela dá o efeito de visualização que a gente precisava. E aqui a gente pode formatar do jeito que a gente bem entender, certo? Então, o nosso botão de selecionar ano já está pronto. Eu vou apagar isso aqui. O próximo passo que eu vou fazer aqui, então, é da meta. É para a meta. Eu vou copiar essas principais informações aqui, tá? Eu vou jogar ela aqui do lado, beleza? Aqui eu vou trocar só as palavras, selecione a meta. E aqui, da mesma forma, eu já vou trocar o valor dessa célula. Então, eu vou colocar igual. E quero que ela seja igual à meta dessa vez. Já vou colocar um negrito aqui para a gente ver melhor. Tá? E da mesma forma que para o ano, eu vou vir aqui na guia desenvolvedor, inserir um botão de rotação. Vou dimensionar ele da maneira que a gente achar melhor aí, que vocês acharem melhor. E vou seguir o mesmo processo que a gente fez para o botão do ano. Então, o valor atual eu vou colocar como 1.000. Aqui o valor mínimo, nesse caso, eu não quero uma meta menor que R$1.000, então eu vou deixar 1.000. O valor máximo pode ser 30.000, aqui não tem diferença para a gente no momento. Aí vocês decidem se a meta de vocês vai ter um limite ou não. E aqui a alteração incremental, em vez de colocar 1, eu vou colocar 500. E o vínculo da célula vai ser a nossa meta aqui da planilha funcionários. Ok? Bom, a nossa meta já está funcionando aqui, né? A gente pode selecionar os valores e a gente vê o reflexo aqui nesse gráfico de baixo, né? Que é o gráfico de salários dos nossos funcionários. Deixa eu só habilitar o título aqui rapidinho, para a gente ter noção aqui certinho de quais gráficos são. E futuramente a gente formata isso aqui para ficar igual o gabarito. Beleza, mas a nossa meta está funcionando, porém, aqui no nosso gráfico de faturamento, a gente não está vendo a meta, o gráfico de linha da meta, né? Isso porque a gente não adicionou aqui dentro desse gráfico ainda. Então, vou clicar em cima do gráfico de faturamento, clicar com o botão direito, selecionar dados.
Em selecionar dados, eu vou adicionar uma nova legenda de séries e vou chamar ela de meta. Nos valores da série, vou apagar isso aqui e a gente vai voltar aqui novamente para a planilha de funcionários e selecionar a meta. Ctrl Shift, seta para baixo para selecionar todo mundo. Vou editar aqui também para não ter problema, qualquer tipo de problema, tá? E ele colocou os meses para a gente. Deu um OK. A meta aqui, ela desse jeito dá para a gente observar, mas eu acho que fica pouco visível assim. Primeira coisa que eu vou fazer é clicar em cima do rótulo de dados do gráfico de meta que a gente adicionou. Eu vou apertar Delete para excluir. E agora eu vou formatar isso de uma maneira um pouco mais visível. Vou clicar em cima do gráfico de faturamento que a gente tem. Aqui em cima, quando a gente clica em cima de algum dos gráficos, ele habilita essas duas opções, design do gráfico e formatar. Clicar em cima de design do gráfico e aqui em tipo eu vou alterar o tipo de gráfico. Dentro das opções de alterar o tipo de gráfico, a gente vai vir aqui na última opção, que é combinação. E assim que eu cliquei em combinação, ele já me deu o formato que eu já queria, que é o faturamento no tipo de coluna agrupada e a meta no tipo de linha. Vou clicar em OK. E agora nosso gráfico de barras, né, de meta, virou esse de linha. E agora a gente pode selecionar a meta e ver ela de uma forma mais visual aqui, tá? O terceiro e último botão que a gente vai formatar nesse vídeo vai ser o de comissão. Então eu copiei e colei as informações aqui, selecione porcentagem de comissão. Aqui, então, eu vou ter que deixar esses um pouquinho maiores, tá? Não se preocupem que no próximo vídeo a gente vai deixar isso aqui tudo bem formatadinho, nos mesmos tamanhos, centralizado, de forma bonitinha, tá? Aqui é só para a gente deixar as funcionalidades prontas. E aqui da mesma forma, vou em desenvolvedor, inserir, botão de rotação, vou estipular aqui mais ou menos o tamanho que a gente quer. Chegar só um pouquinho para o lado porque está muito feio, tá? Aqui eu já vou apagar isso e vou selecionar a comissão, vai ser o valor que eu quero que apareça ali para a gente. E aqui formatar controle, o valor atual eu vou deixar como 5, porque aqui está 5%. O valor mínimo eu vou deixar em 0 para quem não quiser ter a comissão. E a alteração incremental também vou deixar 1. A gente vai ter uma pequena diferença aqui para a comissão, porque o botão de rotação ele não aceita valores decimais ou em porcentagem, só valores inteiros. Então a gente vai ter que fazer uma pequena gambiarra aqui para isso funcionar. Então aqui no vínculo da célula, eu vou selecionar, em vez de selecionar a G2, eu vou selecionar a G3, uma abaixo dela. E vocês vão entender o que eu vou fazer agora. Por enquanto, se eu clicar aqui, não está acontecendo nada. Mas essa célula aqui está mudando, né? Se eu cliquei algumas vezes ali, veio para 9. O que eu vou fazer aqui na comissão? Eu vou transformar esse valor, né, da G3 em porcentagem. Então, eu vou aqui em cima, digitar o igual, pegar o 9 e dividir por 100. Beleza? Agora sim a gente tem a nossa gambiarrinha feita. E se a gente selecionar aqui, agora a porcentagem está mudando e a gente nota aqui a movimentação, a variação no gráfico de total recebido. Para deixar ele um pouco mais visível, vou aqui na opção de adicionar elementos do gráfico e vou colocar a opção de rótulos de dados. Aqui a gente pode dar um negrito, aumentar um pouquinho para ficar mais visível. Aqui também, tá? E por fim, agora, né, entre os botões de controle, só está faltando a caixa de combinação que a gente troca o nome. Para ela, o processo é um pouquinho
mais complexo e eu vou deixar para fazer no próximo vídeo, porque esse aqui já tem bastante conteúdo. Se eu me enrolar mais aqui, acho que vai ficar bastante cansativo para vocês, mas o vídeo já está logo em sequência, né? E vocês já vão poder conferir como a gente faz a troca, né? A seleção dos nomes automaticamente, porque a gente vai ter que dar uma repaginada, fazer algumas configuraçõezinhas para isso funcionar. O próximo vídeo também vai ter bastante conteúdo, porque a gente vai formatar tudo isso aqui, mas só que é um conteúdo um pouco mais leve. Beleza? Obrigado, até o próximo vídeo. Já clica aí para assistir logo em sequência. E qualquer dúvida, sugestão, comentário, pode deixar aí na descrição. Obrigado, valeu!